حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas enviados de Allah desde Adam alaihi salam, que é Adão, até o último profeta e mensageiro de Deus. Meus queridos e as minhas queridas, e hoje mais uma vez vamos continuar com as nossas palestras sobre a crucificação e as crenças que estão ligadas em relação à suposta crucificação de Cristo. E portanto hoje nós vamos abordar sobre fontes da doutrina, da redenção e da salvação. De onde é que vieram essas crenças? De onde é que esses vieram para incorporar na crença da Igreja? Portanto, no Concílio de Niceia, realizado no ano 325 d.C., foi estabelecido a doutrina da redenção e da salvação, quando o concílio emitiu um comunicado, um juramento, em que todos os cristãos acreditam e que contém quem por nossa causa, seres humanos, e para nossa salvação desceu e se encarnou e sofreu e morreu e ressuscitou no terceiro dia, de onde aqueles reunidos tiraram sua inspiração. Esta é uma doutrina importante do cristianismo. Realmente o papel de Paulo no surgimento da ideia da redenção no cristianismo tem um papel muito importante. O Paulo, realmente o verdadeiro fundador do cristianismo, que o cristianismo na época de Cristo nem sequer era conhecido. O cristianismo, este nome, não era conhecido na época de Jesus Cristo. Talvez não ultrapassamos a verdade não ultrapassamos o limite se dissermos que Paulo é o verdadeiro pai da história da redenção e da salvação no cristianismo, como aparece claramente nas suas palavras, como já explicamos algumas delas antes, e mais clara por nós, muito mais agora somos. Ou seja, mais claras delas é o seguinte, em que ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora somos justificados pelo seu sangue, e por ele somos salvos da ira, porque o mesmo, embora fôssemos inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte de seu Filho. Por isso é como se através de uma pessoa ou através de um homem o pecado tivesse entrado no mundo, e através de pecado a morte, e assim a morte se espalhasse para todas as pessoas, já que todos pecaram, mas a morte reinou desde Adão até Moisés, e isso sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão é o que é um exemplo de que está por vir. Pois se pela transgressão de um homem muitos morreram, muitas mais a graça de Deus e o dom pela graça que foi dado
por um só homem, Jesus Cristo, teriam sido abundantes e muitas mais. Isso se encontra no versículo 5 e 8 a 15, capítulos 8 a 15. Paulo declarou a importância da ideia de redenção para ele quando disse: porque nada resolvi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Viu? Nada resolvi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Coríntios 1, versículo 2. Portanto, Pedro Elias Al-Khurayi disse sobre isso: não há dúvida de que a ideia básica que dominou os sentimentos de Paulo e expressou em suas cartas de várias maneiras é a ideia de bondade de Deus para com os humanos, e esta bondade para com eles foi o que levou a tirá-los de seus tropeços. Por isso lhe enviou seu único filho para redimi-los na cruz. Ou seja, essa foi uma das pregações principais de Paulo, de que Cristo foi crucificado por causa do pecado de Adão. E esse pecado de Adão que estava lastrando no mundo, que agora vai parar de lastrar com a crucificação de Cristo. Claro, para ele, para Paulo, quem acreditar na crucificação de Cristo como meio de salvação estaria salvo desse pecado. Ok? Portanto, esta mesma ideia é que dominou o Evangelho de Lucas. Ernesto de Bosch disse no seu livro Islã, isto é, verdadeiro cristianismo, ou seja, ele intitulou um livro de Islã, mas referindo Islã ali o cristianismo, ou seja, mostrando claramente que o cristianismo primitivo tinha uma semelhança e ensinamentos exatamente que os Islã têm. Os ensinamentos que o Islã tem no que diz respeito à ideologia eram os mesmos ensinamentos e ideologias que se ensinava na época de Jesus. Portanto, isto é o verdadeiro cristianismo, tudo relacionado às questões de crucificação e da redenção. Sai inovações e invenções de Paulo e de outros como ele, daqueles que não viram Cristo e não dos principais originais do cristianismo. Então, a ideia de redenção e a salvação é uma heresia paulina, que Cristo não disse, nem os apóstolos sabiam disso. Os textos dos evangelhos que falavam da redenção são textos que não podem ser compreendidos por uma pessoa de mente vazia. A doutrina que os cristãos entenderam, uma doutrina de tamanho importância que Cristo não teria abordado aos humanos em sua explicação. Ou seja, essa doutrina da redenção, de crucificação de Cristo para obter assim a salvação do mundo, você não encontra em nenhum espaço Jesus Cristo a falar explicitamente sobre essa crença. Isso parece um absurdo. Aliás, há muitas coisas aí absurdas, que apesar de Jesus Cristo for atribuído a divindade de ser Deus, ele nunca declarou nenhuma declaração clara dizendo: eu sou Deus, portanto adora-me ou adorem-me. Não, assim você não encontra em que Jesus disse: eu vim para ser crucificado, assim para poderem ser perdoados os vossos pecados. Mas essas coisas você nunca encontra na Bíblia em nenhuma passagem. Portanto, os cristãos tentam confirmar a ocorrência dessa crença nos lábios de Cristo e dos seus discípulos, e referem-se a alguns textos evangélicos. Entre estes textos, o ditado de Mateus: ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Jesus, porque ele salvará a seu povo dos pecados deles.
Mateus 1, 21. E da mesma forma, ele nasceu hoje na cidade. Então, seus discípulos referem-se a alguns versículos. Exemplo, esse versículo que eu acabei de citar, sobre um filho que ele dará à luz e salvará o seu povo de pecados deles, Mateus 1, 21. E da mesma forma, ele nasceu hoje na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas 2, 11. E da mesma forma, porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste para todos os povos, Lucas 22, 30. E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida é resgate de muitos, Mateus. Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitas para remissão dos pecados. Mateus, pelo Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mateus, Lucas 19, 10. Mateus 26, 28. Então esses versículos aqui dão a impressão que Jesus vinha com a missão de salvá-los, de ser crucificado e através dessa crucificação de serem salvos de pecados originais, né? Esses são alguns versículos, às vezes citados pelos defensores de redenção. Sim. A primeira observação que nós devemos fazer e devemos mencionar também é que a maioria desses textos são provenientes do que os discípulos disseram a eles. Não os atribuíram a Cristo, ou seja, essa questão de ele nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso não são ditos de Jesus Cristo, certo? Mesma coisa também, ela dará à luz um filho, e você lhe chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Aqui também é uma outra narração referindo a Cristo e não a Cristo referindo a si mesmo. Essa é a primeira observação que nós fazemos. Ok? Tá. Então todos esses textos foram escritos depois de Paulo. Ok? Depois de Paulo ter escrito as suas cartas. O primeiro evangelista a escrever foi Marcos, que escreveu no seu evangelho após a morte de Paulo. Ok? Não há dúvida de que estes textos, embora a sua indicação da fé cristã não seja definitiva, ecoam o Paulo escreveu nas suas cartas, ou seja, ecoam aquilo que o Paulo escreveu nas suas cartas, ou seja, depois da divulgação de Paulo sobre a redenção e crucificação de Cristo, né, que os escritores e evangelhos escreveram os seus evangelhos. Aí, naturalmente, quer queiramos ou não, eles têm influência do pensamento de Paulo, pensamento paulista, certo? Então, aqueles que denunciam a crença na expiação e na redenção entre os próprios cristãos, como mencionado pela Enciclopédia Britânica, tendem a simplificar os significados desses textos, que os cristãos usam como evidência da redenção e da expiação do pecado, incluindo a seita sociniana, o historiador Coelis Tessier e B. Banha, por exemplo, Declaração de Cristo, o Filho. Ok? Historiador Coelis Tessier e B. Banha, página 2, por exemplo, a Declaração de Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas, não estava no contexto de falar sobre a salvação através de sangue de Cristo crucificado, mas sim veio no contexto de falar sobre a salvação pelas boas obras que cristãos, ok? Portanto, evidência da redenção, por exemplo, a declaração de Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19, capítulo 10, não estava no contexto de falar sobre a salvação através do sangue de Cristo crucificado, mas sim veio no contexto
de falar sobre a salvação pelas boas obras que Cristo ordenou. Isso foi mencionado, o ditado está no contexto da história do discípulo Zaqueu, que deu metade do seu dinheiro aos pobres e foi salvo por causa disso. Então Jesus lhe disse, Então Jesus lhe disse, hoje a salvação chegou a esta casa, porque também ele é filho de Abraão, porque o Filho de Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Viu? Aí não tem nada a ver com a salvação de pecados ou através de expiação de pecados. Quando o testemunho de Batista que Cristo é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, é uma afirmação importante, mas quem o disse? Batista não atendeu o que a igreja entende hoje. O pastor Simão Calhoun, disse talvez João não tinha entendido seu testemunho como esperávamos. Podemos agora entendê-lo através de toda a luz derramada nele pelo Novo Testamento. Especialmente a epístola aos Hebreus, mas ele viu e que queria outros vissem em Cristo o caminho designado por Deus, através da sua vida e morte para expiar todas as transgressões de todo crente arrependido. Embora a ideia tenha sido perdida entre os dois evangelistas, ela também se perdeu entre os demais discípulos e entre os discípulos e companheiros de Cristo, para quem não se encontra nenhum conhecimento da história da redenção. Não houve textos deles explicando seu conhecimento deste assunto, ou seja, não existe textos, de Jesus Cristo falando sobre a expiação do pecado através da crucificação de ele, muito menos que atendiam que ele seria crucificado pelos pecados do povo. E como disse Marcos, A este respeito, Charles Juniper diz, aos olhos de Deus, a morte de Jesus não é um sacrifício expiatório, os apóstolos nem sabiam que Cristo seria crucificado, muito menos que entendiam que ele seria crucificado pelos pecados do povo. E como disse Marcos, ele ensinava os seus discípulos e dizia-lhes crenças cristãs pecados do povo, e como disse Marcos, ele ensinava os seus discípulos coisas corretas e não aquilo que é ensinado agora na igreja. Crenças cristãs entre o Alcorão e a razão. Hashim Judah. Diferença entre a criatura e o Criador. Vamos ver lá. Aqui, o que é o cristianismo? Muhammad Taqi Al-Uthmani, página 158 165. O primeiro pecado entre o judaísmo, o cristianismo e o islã. Umayma Al-Shahin. Ver Al-Quran Al-Bashir, pastor Simão Calhoun, página 116, capítulo 3. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E depois que ele for morto, ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entenderão o que ele disse, e tiveram medo de perguntar-lhe. Marcos, o padre, disse, apesar de clareza da perdição, precisa de Cristo sobre como ele morreria, e da alusão. As nações que julgavam a todas elas, descrevendo o seu sofrimento depois da crucificação, a morte e a ressurreição. Os discípulos eram absolutamente incapazes de entender nada disso, porque todas as suas esperanças estavam em seu rei. Feliz está chegando, como eles se sentarão com ele em seu torno. Portanto, aquilo que nós estamos a entender
os discípulos nem os companheiros tinham ideia de que isso ia acontecer com Jesus, porque ele não ensinou essa crença, ele nunca pregou essa crença e nunca os discípulos tiveram ou ouviram alguma coisa relacionada com tal. Sim, como nós dissemos, essas são pregações de Paulo. Tudo que veio depois de Paulo, que foi escrito, seja os evangelhos ou outras cartas, tem influência da pregação de Paulo, porque o Paulo é o mestre ou o pai, como nós dissemos na introdução, é o pai dessa crença que é a redenção ou expiação de pecados. Entre esses discípulos estão os 2 discípulos que dirigiram para Emaús. Eles ignoravam a questão da redenção e as dimensões expiatórias de crucificação de Cristo. Isto é claro para qualquer um que viu a sua resposta, o Cristo que lhes apareceu disfarçado e lhes perguntou: o que é essa conversa que você está falando enquanto anda e franze a testa? Os 2 discípulos disseram-lhe que estavam tristes por Cristo, que os principais sacerdotes e nossos governantes o entregaram à morte, à crucificação. Ou seja, veja esta passagem aqui. Quando Jesus Cristo perguntou a esses 2 discípulos, ou seja, quando esses 2 discípulos foram perguntados o que estava passando, disseram que estavam muito tristes. Tristes do quê? Tristes porque o Cristo seria entregue aos sacerdotes e os governantes da cidade. Será que se eles soubessem que a salvação deles Jesus teria que sofrer crucificação para serem salvos, se eles soubessem disso, será que estariam tristes desse acontecimento? Claro que não, fariam festejariam. Talvez poderiam estar em todos os estados não nervosos ou tristes, porque não tinham razão para ficar tristes. Ninguém fica triste sabendo que o motivo da sua salvação está prestes a acontecer. Portanto, mais ou menos nossa aula de hoje, vamos falar por aqui. E esta vai ser a última aula, porque é o último capítulo que está escrito no livro de Mahmoud Sakar, né? Um grande pesquisador e pensador que escreveu um livro lindíssimo. Quem quer mais aprofundar em relação a esses aspectos, o livro infelizmente não está traduzido para português, somente existe na língua árabe. E obrigado a todos. Inshallah, iremos reencontrar aqui da próxima oportunidade que faremos também aqui, inshallah.